Estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista esta de jovens e adulto. Estamos estudando esse primeiro trimestre de 2026, chamados para influenciar, discipulado e transição nas gerações. Estudo baseado nos livros de 1º e 2º Samuel. Estamos estudando a 8ª lição, a lição número 8. O título da lição, Um Coração em Harmonia com Deus. O texto base é 1 Samuel 17, de 1 a 58. Capítulo 17 de 1 Samuel. O objetivo da lição é mostrar que um coração alinhado com Deus não teme gigante, porque confia no caráter e nas promessas do Senhor. Discipulado precisa tomar decisão, precisa formar discípulo que enfrenta desafios com fé madura e não com a aparência de coragem. Estaremos orando, agradecendo a Deus mais uma oportunidade para esse estudo, né? Senhor Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado a Deus nesta hora, pelos amados irmãos que estão conosco, sempre estão aqui nesse canal nos apoiando, que o Senhor possa estar dando graça, misericórdia, compaixão, que o Senhor possa estar ajudando a cada um deles, ó Deus, a aprender mais um pouco da sua palavra, porque é ela que nos dá a direção nos nossos caminhos. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer para todo sempre. Amém e amém. Então, irmãos, um coração em harmonia com Deus. Eu separei aqui a palavra harmonia para a gente ter entendimento mais um pouco do estudo, né? A harmonia indica concordância, equilíbrio, proporção ou paz, referindo-se à disposição ordenada de partes de um todo, seja no contexto artístico, musical ou social. Música, combinação, quer dizer, harmonia, né? Musical, né? Harmonia social, interpessoal, harmonia estética, harmonia mitológica, linguística e por aí vai. Então, harmonia aqui quer dizer um alinhamento com ou uma concordância com Deus, né? E também nós vamos ver também aqui no caso aqui, harmonia, né? Vou botar aqui significado, né? Significado de harmonia na Bíblia. Aí é mais um ponto, né, que nós vamos trabalhar aqui também, né? Eu botei aqui assim. Harmonia na Bíblia significa o alinhamento da vida, que eu falei, né? Pensamento e ações de vontade divinas, promovendo paz, ordem e unidade, né? Então tudo isso está dentro da harmonia, promovendo paz. Envolve amor, perdão, cooperação, tanto no relacionamento com Deus quanto na convivência familiar e comunitária. É um estado de equilíbrio e de concórdia, muitas vezes referido ao corpo de Cristo. Então ela fala assim, sinônimos e conceitos, vida pessoal, família, casamento, igreja, relacionamento, espiritualidade, né? Então tudo isso aí envolve harmonia. A vida pessoal, alinhar emoções e ações e princípios bíblicos. Família, construída com oração, conjunção, perdão, diálogo, sincero amor. Igrejas, membros que funcionam como corpo, né? Aí dá aqui referência, relacionamento, busca de paz com todos quanto possível. Espiritualidade, harmonia perfeita entre Jesus e Deus e a concordância entre os ensinamentos bíblicos. Então, vai se tratar de harmonia, né? Ou de um alinhamento com Deus. O título está baseando nisso, né? Então, irmãos, um coração em harmonia com Deus. Já deu um significado aqui da harmonia, né? Vamos ler aqui um trechinho aqui desse capítulo, né? Não vamos ler todo para não tomar muito tempo. Vamos ler aqui, deixa eu ver aqui, vou botar aí, que está ventando aqui. Samuel 17, né?
Samuel 17. Aqui, irmão, o subtítulo vai falar assim: a guerra entre Israelita e os filisteus. E os filisteus se juntaram aos seus arraiais contra a guerra, e congregaram em Socó, que está junto de Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em termos de Damaim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. A maioria de nós não conhece a história de Davi e Golias. Desde cedo, porém, quanto mais leio esse capítulo, mais percebo, não é apenas um menino enfrentando um gigante, mas sobre um coração tão alinhado com Deus que não treme diante do impossível. Esse texto aqui, irmão, esse capítulo, né, na verdade, ele vai falar sobre a derrota dos filisteus, né? Por quê? Porque Davi, além de ser corajoso, mas ele não confiava na sua própria coragem. Ele era corajoso, né? Mas a sua força estava na fé em Deus. E por isso que diz assim, um coração tão alinhado com Deus que não temia diante do impossível. Quanto os soldados e até o próprio rei recusava de medo. Davi avançava em fé. Então, irmão, nós entendemos que a fé, ela nos estimula a coragem de prosseguir, né? Isso não é autoconfiança, mas segurança no Deus que ele conhecia no secreto e que já tinha livrado do urso e do leão. Então, quando Davi se apresentou, ele mesmo já falou aqui no versículo 36, se apresentando lá para o rei Saul, né? Porque Davi era uma pessoa fisicamente frágil, né? Um jovem de semblante belo, mas frágil, não tinha aquela estrutura de um homem de guerra. Então, muitos menosprezaram a aparência de Davi. Assim faria o teu servo, o leão como o urso, assim será esse incircuncioso, o filisteu como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Davi ele tinha dito no verso 34, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Então ele pegou esses dois animais fortes, né, o urso e o leão, como exemplo, né, que também poderia enfrentar o gigante Davi, porque ele era uma pessoa de coragem, mas com fé em Deus, né? Ele tinha fé naquele que poderia salvar, como salvou do leão e do urso. O discípulo verdadeiro precisa estimular esse tipo de fé, que não ignora o tamanho do desafio, mas enxerga o poder de Deus. Então, irmão, o que Davi fez foi enxergar o poder de Deus, né? Não estava olhando para o gigante, mas sim para o Deus, né? Que é maior do que o gigante, acima de qualquer ameaça, que não se paralisa com o grito do inimigo, né? Muitas das vezes o perigo na frente nos faz temer e tremer, né? Mas ele não se intimidou com o grito do inimigo, né? Porque com certeza Golias era arrogante, né? Achava que por causa da sua estatura, sua grandeza, né? Sua força, poderia assustar as pessoas, mas avança com a voz de Deus ecoando na alma. Então, isso que fez Davi diferente dos demais. Todos nós já enfrentamos gigantes que nos fizeram tremer, né? Na verdade, irmão, o que nos faz avançar é a fé em Deus, né? O que nos faz ser fortificado é porque nós estamos no alicerce baseado naquele que é a rocha, que é Cristo, né? Cristo é a rocha da nossa salvação. E que nos fizeram tremer. Entretanto, assim como Davi, aprendi que quem caminha com Deus nunca está sozinho no campo de batalha. Por que os crentes são mais resistentes do que o mundo? Hoje nos desaba assim, tão diante das enfermidades, das doenças,
diante dos obstáculos, dos problemas, porque, irmão, a nossa fé não está em nós mesmos, mas está naquele que nos criou, naqueles que nos formou, né? Que é Jesus Cristo, que é Deus, né? Deus que nos formou, Deus que nos deu essa fé dentro de nós para que possamos prosseguir caminhando com Ele. Hoje a minha alergia está maior, irmão. Perdão aqui, só vou ter que usar o lenço aqui de papel, né? Eu sei que não é muito estético, mas é necessário porque a minha alergia está um pouco me atrapalhando aqui, os irmãos me perdoem, tá? Então, irmão, nosso primeiro tópico aqui é o medo que paralisa e o coração que avança. Golias era enorme, olha só o que eu falei, né? Ele se achava, né? Ele não só em estatura, mas em arrogância. Davi Saul era muito arrogante, né? E ele achava que não ia ter ninguém ali para enfrentá-lo. Durante 40 dias, ele desafiava o exército de Israel. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia eu vencer ou matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Que desafio, né, para o povo de Israel. O povo amedrontado com um grito arrogante daqueles gigantes, fazendo tremer as pessoas. Então, mas esqueceram que naquele povo, diante daquele povo, como até hoje, existe um Deus que olha para aquele povo chamado povo de Israel. Irmão, Israel é a prova viva de Deus aqui na terra. A existência de Deus, você quando olha para a nação de Israel, você vê que como Deus existe, né? Porque aquele povo sofreu, foi perseguido, quase perderam a sua terra, né? E depois de 1948 eles voltaram e regressaram para aquela nação. E até hoje estão construindo aquela terra porque os povos vizinhos ali não deixam de estabelecer, né? Mas, voltando aqui para o estudo, escolha o homem, olha só a arrogância desse Golias, né? Achando que poderia afrontar o exército de Deus viu. Tal sentimento paralisa, né? Muitas vezes, irmão, o medo, né, nos faz nos paralisar e não deixa a gente realizar as ações que nós temos que fazer para a obra de Deus. E nos esquecemos de tudo que vimos Deus fazer. Irmão, imagine aqueles homens, né, o exército ali, quanta coisa eles presenciaram que Deus fez e agora estão temendo um gigante, né, um homem de estatura, e nos faz olhar só para o problema e perder de vista a promessa. Eles estavam olhando só para o gigante, para o obstáculo. O que eles precisavam fazer para conquistar aquela terra? Permanecer firme, confiar em Deus, né? É o que nós estamos caminhando para o céu. Temos que confiar na promessa de Deus. Foi isso o que aconteceu com os soldados. Eles olhavam para Golias e congelavam. Então, irmão, não olhe para o seu problema, confia num Deus que é maior do que o seu problema, né? A Bíblia diz que o próprio Senhor disse que tudo que nós pedimos em nome dele, nós teríamos. E por que nós não pomos essa fé em prática, né? É porque nós olhamos mais para o problema, para as dificuldades, né? E esquecemos que Deus pode resolver. E muitas das vezes recorremos a médicos e a todos os cantos, mas esquecemos de orar a Deus e recorrer a Ele tendo fé, né? O Deus que fez tantos milagres é o mesmo Deus. É o Deus que criou o céu e a terra, formou todas as coisas, né? É o que a Bíblia nos garante, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Contudo, Davi chegou com outra visão. Então, irmão, dentre aqueles homens ali, existe um garoto, um menino, um jovem, que tinha uma visão. Não olhar para o Golias, né, o gigante. Ele ouviu o mesmo desafio,
mas viu o problema à luz de Deus que o servia. Disse: quem é este filisteu incircuncioso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 26. Talvez Deus espere de cada um de nós essa fé que Davi. Por isso que talvez esse relato da história de Davi esteja escrito aqui para nós hoje, né? Há mais de 2000 anos, essa história ainda percute, né? Como exemplo de fé, de coragem e de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, porque o objetivo maior aqui é saber que não foi Davi que venceu, mas sim a fé que ele tinha no Deus, né? Do impossível. O discípulo precisa ensinar que os gigantes sempre existirão, mas a maneira como enxergamos depende de quando conhecemos a Deus. Isso é verdade, irmãos. Quando nós conhecemos Deus de mais perto, né? Como diz assim o título, harmonia, né? Com a paz em Deus, com o sentimento de alinhamento com Deus, então nós vemos que os problemas eles desaparecem, porque Deus é maior do que os nossos problemas. Um coração que caminha com o Senhor não nega o perigo, mas não é dominado por eles. Sabe, irmão, às vezes eu fico pensando o seguinte: hoje nós temos muitas doenças, vou dizer aqui, doenças psicomáticas. Essas doenças que aparecem, né, são emocionais e que muitas das vezes deprimem as pessoas. Mas por que no passado não tinha tanto? Porque as pessoas, sabe, irmão, eles confiavam mais em Deus, eles depositavam mais a fé em Deus. Eu não estou falando das pessoas de fora, eu estou falando das pessoas dentro das igrejas. Hoje nós vemos as pessoas mais confiando na ciência e em outras coisas do que naquele que criou a ciência, né? Deus criou a ciência, né? Então, irmão, quem tem a cura verdadeiramente é Deus, quem dá cura, né? Quem abre, como a Bíblia diz, quem abre a madre e fecha a madre é Deus. Você às vezes pode fazer muitos, vou falar aqui, inseminação artificial, né? Nada contra, não estou sendo contra, mas às vezes a pessoa confia mais na ciência do que naquele que vai abrir a madre para gerar, né? Isso é um problema, irmão, porque a fé é aquilo que nós não vemos, mas ela vai existir. Isso é fé, né? Afinal, quem nunca teve medo de desafios aparentemente grandes demais, né? Com certeza, eu também já tive e tenho, mas eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que ter esperança naquele que pode vencer, né? Porém, Deus nos lembra, como lembrou a Davi, que ele nunca perdeu uma batalha e quem anda ao lado dele não luta sozinho. Então, irmão, nós vamos ter que lutar, mas nós não vamos estar sozinhos nas batalhas. Deus vai estar do nosso lado. Em toda a jornada de Israel, por mais que Israel fosse desobediente a Deus, não cumprisse, o próprio rei Saul, né, na primeira oportunidade não obedeceu a Deus, e várias vezes nós vamos ver o povo de Israel sendo levado cativo por causa da sua desobediência. Então, irmão, nós vamos ver que Deus ele vai sempre priorizar a menina dos seus olhos, que é Israel. E por amor a Davi, por amor a Israel, Deus sempre está lutando pelos seus filhos. O discipulado saudável não forma pessoas que fogem do gigante, forma aqueles que avançam, mesmo tremendo, porque sabe que Deus vai à frente. O medo pode até bater a porta, mas não precisa dominar o coração. Então, um dos obstáculos que o povo de Deus tem que combater é o medo. Como já disse aqui, o medo é que faz o homem paralisar, né? E uma das coisas que faz nós vencermos o medo é ter o alinhamento com Deus. Estar alinhado com as promessas de Deus, né?
Segundo tópico aqui, irmão, nós falamos no primeiro tópico, o medo que paralisa e o coração que avança. Agora nós vamos falar sobre o peso da armadura errada, né? Os irmãos lembram que Davi se propôs a vencer, né? A batalhar pelo povo de Israel, né? E ele não tinha esse preparo de um soldado, né? Usando a armadura, capacete, a espada. Então, nós vamos ver aqui que o estudo vai nos falar sobre o peso da armadura errada. Quando Davi se apresenta para enfrentar Golias, Saul tenta ajudá-lo, ofereceu sua própria armadura. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. 1 Samuel 17:38. Era a armadura de um rei imponente, né? Era uma vestidura do capitão, do soldado da nação, que era o rei, né? E respeitava, mas não era para Davi. Por quê, irmão? Por causa disso tudo que eu falei aqui, né? Davi não estava preparado para essa jornada assim de usar o capacete. Porque não era para ele, né? Era para quem estava representando ali. Ele tentou andar com ela, mas logo percebeu que não servia. Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Olha só. Em 1 Samuel 17:39, então ele tira tudo e volta ao seu jeito e retorna ao que conhece, que Deus já tinha usado com ele no campo. Mesmo com a falta daquela armadura, Deus estava com ele e ele partiu, né, para aquela posição de guerreiro, mesmo com as habilidades que Deus já lhe tinha dado lá no campo. Então, irmão, muitas das vezes Deus está preparando as pessoas ainda para assumir uma posição. Quantas vezes no discipulado tentamos colocar armaduras nos outros, fórmulas e padrões, pressões, como se todos tivessem que lutar do mesmo jeito, né? Mas Deus usa cada um com suas ferramentas, a sua história, o seu jeito único, né? Na luta espiritual, irmão, quem capacita o homem é Deus, quem usa. Então Deus usou Davi de uma forma que jamais aqueles soldados pensavam. Lembrando, irmãos, aqui, que um dos seus irmãos, né, eu acho que foi Eliabe, logo repreendeu Davi, acusando dele de ser uma pessoa que gosta, né, de conflitos, de guerra, e repreendeu, né, a Davi, né? Então nós vemos que Davi, foi assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, versículo 28 desse capítulo, a falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei, conheço a sua presunção e maldade no teu coração, que desceste para ver a peleja. Então, ele colocou Davi como aquele que gosta de ver, né, a luta pegando fogo, porque ele, na verdade, esse Eliabe, né, ele estava com medo, acovardado, né? Porque o alinhamento dele com certeza não estava com Deus, né? Por isso que Davi avança. Quantas vezes, já falei isso aqui, né? Davi pegou a funda e as pedras simples nas eficazes, porque quando Deus unge, ele também prepara o caminho para recurso. E o que é importante é obedecer com o que temos nas mãos, e não com o que esperam que a gente tenha, né? Então, irmão, se Deus deu uma capacidade de você realizar, use essa capacidade que o Senhor te deu, as suas habilidades, o que você puder fazer para a obra do Senhor, que faça, né? Reconheço que já tentei vestir armaduras que não eram minhas, tentando agradar e me encaixar e parecer mais adequado. Contudo, descobri que há mais liberdade, mais vitórias, quando do caminho do jeito que Deus formou para ser, né? Então aqui o autor está fazendo uma colocação que muitas das vezes já usou esses mesmos, né, esses mesmos erros. Então ele reconheceu depois que Deus
Tem caminhos que Deus já escolheu para nós, né? Cada um tem um objetivo aqui nesse mundo. Deus escolheu um objetivo para que caminhemos com Ele. Mas o que Ele requer de cada um é a obediência, né, ao seu mandato, coisa que Saul a princípio não fez, mas Davi sempre, né, na dependência da graça de Deus ali, obediente a Deus, né, irmão? O discipulado não deve ser padronizar discípulos, deve libertá-los para serem fiéis àquilo que Deus confiou a eles. A armadura errada pode até parecer segura, mas só o que vem de Deus é leve, eficaz e suficiente. Então, irmão, os ensinamentos do discipulado, né? Cada um vai ter a sua estratégia de como levar o evangelho a outros, né? Discipulando as pessoas. Então, nós devemos deixar conhecimento, estratégia, para que as outras também pessoas possam também ser livres, né? Para atuar na obra do Senhor. O peso da armadura errada. Muitas das vezes escolhemos a armadura errada, né? Mas o que vem de Deus é leve, eficaz e suficiente. Terceiro e último ponto aqui, nós falamos primeiro ponto, que medo paralisa e o coração que avança, o peso da armadura errada. Agora nós vamos falar quando Deus é maior que o gigante. Aqui que está a grande ênfase do nosso estudo, né, irmão? Porque o que paralisou aqueles homens de prosseguir da guerra foi o gigante. Perderam muito tempo ali, né? 40 dias, aqui diz que 40 dias o gigante atormentava, né? Pedindo um guerreiro. E um medo que paralisou aquele povo. Davi não confiava na funda, nem nas pedras. Ele cria em Deus. Esse é o grande objetivo. Irmão, devemos crer poderosamente em Deus. Não devemos crer na política, né? No plano econômico de uma nação, se ela vai bem ou ruim. É claro que nós devemos votar, ter esperança também, mas num governo, nenhum político, não. Todos são falhos, né? Quando se aproximou de Golias, declarou com ousadia: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Irmão, o nosso Deus é um Deus guerreiro, um Deus de vencer batalhas. Não há batalhas que Deus não vença, né? E nós, sabendo disso, por que temeremos o nosso inimigo? O que pode nos separar do amor de Cristo, né? A fome, a guerra, né? Nada pode separar do amor de Cristo. Então, irmão, essa declaração revela que a verdadeira força de Davi estava em sua fé, né? E não na sua técnica. Irmão, lembra que o que ele pegou? A funda, a pedrinha. Irmão, olhando para essa situação, qual era a vantagem de Davi? Quase nenhuma, irmão. Uma pedrinha, um gigante, a lança, né? Ainda fala sobre o peso da lança, da couraça que o gigante usava. Era quase imbatível. Mas o que Deus fez, irmão? Foi Deus que fez. Mirou bem na fronte, aonde aquele que pensava que era alguma coisa deixou de pensar, porque atingiu a fronte dele aqui, nessa base aqui. A pedra encaixou ali direitinho. Só Deus poderia fazer esse milagre. Então Davi foi um instrumento usado por Deus, sim, mas a fé que Davi teve, e Deus fez essa obra maravilhosa. Ele sabia que o que estava em jogo não era apenas uma guerra entre homens, mas uma batalha espiritual. Muitas vezes, irmão, nós olhamos para as pessoas, principalmente aquelas que não são cristãs, e muitas das vezes elas tentam nos denigrir,
nos humilhar, nos afrontar, né, com suas palavras. Mas sabendo nós que a nossa luta não é contra homem, nem contra pessoas, nem contra a carne, né? Nossa batalha é espiritual. O que está por trás daquelas afrontas são a obra do inimigo que tenta nos estimular, amedrontar e nos paralisar que nós avancemos na obra do Senhor. Então nós temos que ter essa visão que nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra as hostes das maldades que operam nas regiões celestiais. Como eu e você somos instrumento na mão de Deus, o inimigo também tem muitas pessoas nas suas mãos que usa e são instrumentalizadas para ofender o povo de Deus. Nós estamos numa guerra espiritual, uma batalha, né? E nós só vamos vencer essa batalha com a mão de Deus, com a ordenação de Deus. Por isso, acrescento, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, né? Quando o inimigo, os adversários pensam que eles estão lutando contra nós, eles na verdade ele está lutando contra o Deus, né? O Deus da batalha, né? A batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Essa aqui foi a fala de Davi, né? Naquele dia. Olha como que a derrota de um homem, de um gigante, pôde dar a vitória a uma nação toda, né? O gigante foi derrotado e a nação toda, aquela nação que afrontava o povo de Deus, fugiram, né? Correram da batalha. Por quê, irmão? Porque eles estavam olhando para o gigante e esqueceram de olhar para o Deus que poderia vencer o gigante. Hoje nós temos muitos gigantes na sociedade, né? Vamos dizer as drogas, os vícios, a prostituição, o homicídio. Tudo isso, irmãos, são gigantes que a sociedade deve vencer, né? E nós temos uma batalha, não a batalha contra pessoas, é a batalha espiritual, né? Mas com certeza, se nós entregarmos nas mãos de Deus a nação, né? Nós vamos vencer essa batalha, porque essa batalha é de Deus. Esse tipo de fé que precisa cultivar é uma fé que reconhece a realidade dos gigantes. Mas não se desespere. Você vê o obstáculo, não se desespere. Vê o obstáculo, mas enxerga além. Uma fé que declara com convicção: Deus é maior, sempre foi e sempre será, né? Não há um Deus, irmão, maior do que o nosso Deus, né? Porque Deus é um só. Na verdade, Deus é um só. Mas pessoas criam deuses, né? No diminutivo, porque há deuses para tudo. Mas o Deus que criou todas as coisas, o céu, a terra, o mar, tudo que nós vemos na existência é um só Deus, né? Esse sim, que é o Deus que devemos adorar, o Deus criador, o Deus do céu e da terra, né? O Deus que nós não temos visão física, mas sabemos que Ele existe e está em todo momento agindo. Todos nós somos tentados a confiar mais em nossa estratégia do que na presença de Deus. Porém, essa história nos mostra que a vitória verdadeira não vem da força, mas da fé. É isso que o mundo não entende, irmão. A fé. A fé não tem fórmula, né? Ela não tem fórmula física. Ela é existencial pela nossa capacidade de crer naquilo que ainda não foi realizado. Então, ela será realizada através da nossa fé. No discipulado, precisamos lembrar que a luta pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. Irmãos, a lição sempre está enfatizando: nosso Deus é maior. Existe um maior Deus do que o nosso? Não. Porque quando você busca a sua fé, você não busca por nome, você busca por Deus, porque Deus é maior, né? Quando Ele está presente, até gigante cai como uma pedra. Olha só, irmão, aquela pedra foi fundamental para dar-nos força e fé a persistir na caminhada espiritual. Porque se um gigante caiu com uma funda, uma pedrinha, quanto mais o que nós
colocarmos em ação a nossa fé, né? Cremos que colocamos muito pouca a ação da nossa fé. Por isso que muitos dos nossos pedidos não são feitos, não são realizados, porque a nossa fé é insuficiente, né? Mas quando nós temos uma fé suficiente, com certeza Deus realiza milagres, porque a batalha continua sendo dele. Irmão, nós estamos enfrentando várias situações hoje em dia, e cada dia mais nós vamos ter problemas, né? Vai ter problemas de esfriamento, problema que as pessoas vão se sentir por falta de amor, né? Vai esfriar o amor. Tudo isso não é desculpa para nós deixarmos o nosso Deus de crer e de ter fé. Pelo contrário, irmãos, é momento de nós crermos poderosamente nas Escrituras, nas palavras de Deus, no que está escrito aqui nesse livro, que são 66 livros, uma enciclopédia, né? Uma biblioteca. São livros inspirados por Deus, né? Foi um livro que o próprio Deus deixou para que nós reconhecêssemos a própria pessoa dele. É um livro extraordinário, que tem a memória de Cristo, de Deus. É uma história milenar, né? É uma história que vem avançando e ela está aí. E eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. E ela vai estar aí inspirando pessoas. Então, irmão, é o seguinte: Jesus é Deus. Deus é Jesus. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele nos deixou um testamento aqui na sua mão. Esse livro, a Bíblia, é o Velho e Novo Testamento, né? É um documento, é um registro, né? Então, quando você quer fazer uma escritura de uma casa, você vai lá no cartório e faz uma escritura, testando que aquela casa é sua. Aqui a palavra é de Deus, é a escritura sagrada, né? É o livro que nos revela o amor de Deus à humanidade. Está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Deus Criador, né? Irmãos, concluindo o nosso estudo, que a história de Davi contra Golias não é uma lição de coragem. É uma declaração da confiança inabalável em Deus. Enquanto todos os outros se deixaram dominar pelo medo, Davi ouviu o mesmo desafio, mas respondeu com fé, né? Não porque fosse mais forte, mas porque conhecia o Deus quem servia. Irmão, tudo baseado na promessa de Deus, né? O cristão, irmão, ele não anda sozinho, pode ter certeza. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, né? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmão, não estamos sozinhos nessa batalha, o nosso Deus é maior, né? Não há doença que Deus não possa curar. Não há nada que possa impedir, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Essa confiança não surge da noite para o dia. Ela foi construída no campo, nos momentos solitários, nas pequenas vitórias secretas. E isso é discipulado. Irmãos, nós estamos tratando aqui sobre discipulado esse trimestre, né? E o próximo, com certeza, vai ser também nessa mesma linha, né, de discipulado. Porque discipulado, irmão, é quando a igreja avança, né? Se expande a sua tenda, né? Vamos dizer assim, alarga a sua tenda, o seu conhecimento. Quando as pessoas são discipuladas, ela tem a visão daquilo que já em João fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse povo que atual, no nosso país e do mundo todo, precisa de conhecer a verdade. E há uma só verdade. A verdade, ela não é relativa, ela é única, né? A verdade é que Jesus Cristo veio falar exatamente aquilo que ele disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é o próprio Senhor, né, que veio até nós.
Formar corações treinados na presença de Deus, preparados para enfrentar os gigantes na sua vida. Esse foi o preparo de Davi, irmãos. Davi estava sendo preparado por Deus. Como Deus quer usar eu e você na sua mesma seara, Ele que nos prepara, Ele que nos capacita, Ele que nos designa, Ele que nos envia. É Ele, né? Não é nós, né? Com certeza, se fosse a vontade do homem, nenhum homem estaria, como tem muitas pessoas fora do caminho, mas porque Deus o chamou, o capacitou, o designou e o enviou para que eu e você tivesse a chance de ser salvo, né? Davi nos lembra que a vitória não depende de formas, nem de armaduras emprestadas, depende de andar em obediência com Deus nos confiou. Olha aqui, irmãos, olha aqui a base de toda a vida cristã, obediência, né? Deus não quer sacrifício, Deus não quer coisas vãs, né? Coisas tolas, Deus quer obediência. Olhar para o gigante e mesmo tremendo dizer, a batalha é do Senhor, né? Quando nós vemos em lutas mais difíceis que podemos vencer sozinhos, justamente aí que Deus revela o seu amor. Irmãos, às vezes a pessoa abala a sua fé, a sua esperança, porque ele quer lutar sozinho. Não deixa Deus ajudar, não deixa Deus chegar. Muitas pessoas ela recorre aos extremos, né? Nós temos visto hoje muitas pessoas buscando os extremos. Mas o nosso Deus é o único que pode nos livrar dos extremos, nos dá a centralidade, nos dá o que? A consciência, né? Nos dá juízo, nos dá, a palavra não está sendo certa, eu queria, nos dá idoneidade, isso aí, nos deixar idôneos, né? Uma pessoa idônea. Quando nós vemos as lutas difíceis, é justamente aí que Deus se revela maior. É isso que precisamos transmitir. Isso vale a pena confiar em Deus. Sempre gigantes não cai pela força, mas pela fé em Deus. Então, irmãos, eu e você temos alguns gigantes a enfrentar ainda até nosso encontro com o nosso Pai Celestial, né? Algumas barreiras que devemos quebrar, porque se nós estamos aqui é porque ainda há motivo de Deus nos ter aqui. Então nós devemos confiar sempre na pessoa do nosso Deus. O nosso Deus, irmão, é um Deus todo-poderoso. Se nós pudéssemos medir a altura, a profundidade, coisa que nós não podemos fazer, só Ele pode fazer isso. Nós sabemos que o nosso Deus, a nossa fala, nossa linguagem em relação a Deus, ela é limitada, né? Porque Deus está além da nossa capacidade de raciocínio, de mente. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus grande, isso eu posso dizer, né? É um Deus que não tem Deus igual, é inagualável, é um Deus extraordinário, é um Deus que se revelou a nós porque nós não tínhamos capacidade, né? Nós não tínhamos capacidade de ser salvo, só Ele pôde nos dar essa salvação. Vamos agradecer a Deus, quero agradecer os amados irmãos que ficaram conosco. Espero que esse estudo, irmão, seja um estudo que possa elevar a sua fé, o seu coração, que o Senhor possa falar melhor ao seu coração, transmitir, né? Se você ainda não tem essa revista, se a sua igreja não tem essa revista, mas ela está lá disponível lá no site da Convenção Batista Fluminense. Entra lá, né? Várias vezes eu deixei aqui o link e você pode buscar lá essa revista em PDF, ter no seu tablet, ter no seu celular, no seu computador para poder estudar juntamente conosco, né? Essa revista aqui, ela vem em PDF também. Aqui está física, né? Mas nós temos em PDF e você pode estudar conosco. Se você não é da nossa denominação, se você não é batista,
Essa aqui é uma revista da Igreja Batista, mas se você gosta do nosso estudo, venha conosco estudar, participar, agregar valores, né? Às vezes, por ser de uma outra denominação, mas você pode também agregar valores, né? Estamos aqui, irmão, para edificar o corpo de Cristo e ser edificado também, né? Na verdade, todos nós somos edificados uns aos outros. O corpo de Cristo não é um corpo estático, né? Mas ele é um corpo que tem movimento, né? E a igreja do Senhor é viva e eficaz também, porque o nosso Deus é vivo e eficaz. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais essa palavra transmitida ao nosso coração. Pai Santo, Deus amado, aqui estamos, ó Deus, neste dia, agradecido mais uma vez pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo, permissão de Ti, que o Senhor possa nos estar abençoando a cada dia, que a Sua palavra, Senhor, chegue cada vez mais longe, que corações sejam transformados pela graça do Teu poder. Somente o Senhor pode transformar, somente o Senhor pode penetrar no coração do homem e falar aquilo que muitas das vezes não conseguimos com nossa palavra, com nossas mensagens, com aquilo que queremos transmitir. Somente o Senhor pode penetrar no coração do homem e fazer uma eterna morada. Então meu desejo, ó Pai, é que agora, nesta hora, o Teu Espírito Santo possa estar entrando no lar, na casa, no coração dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço para todo sempre. Amém e amém. Meu amigo, chegando mais um final do nosso estudo, né? E se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?